Opa! Estamos ao vivo para começar essa conversa. A minha querida amiga Mônica Clemente. Sejam bem-vindos todos e todas. Opa, a Mônica já entrou. Enviou uma solicitação, entrar ao vivo. Sempre fico meio tenso aqui nesse início, mas é assim mesmo. A Mônica já deve estar entrando. Salve, Mônica! Oi, querido! Tudo bem? Salve! Opa, deu certo! Deu Deixa eu ver. certo? Deixa eu ver aqui se... Tá funcionando direitinho? Tô aí? Você está aqui, eu Oi, estou te gente! ouvindo. Muito bom, muito bom. Vamos nós, né, Mônica? Vamos. Você tem mais experiência com essa história de live do que eu. Não, eu Eu te tenho, acho que é mesmo... agradeci. Eu tenho três lives, você tem três lives. Vamos tirar no para o Então, ímpar agora. eu vou dizer aqui que todos que estiverem entrando sintam-se abraçados e tendo o nosso agradecimento. Né? Eu tenho dificuldade aqui de ficar o tempo inteiro lendo, mas vamos lá. Vamos, então, começar a nossa conversa. E aí, eu, como o anfitrião aqui, eu gostaria, em primeiro lugar, de explicar assim rapidinho. É um bate-papo que a gente tenta fazer de uma maneira bem informal. Eu tenho essa brincadeira do toque-toque tem conflito aí, tentando sempre trazer temas desafiadores e, ao mesmo tempo, tentar ver de que maneira a gente pode trazer alguns casos concretos também, para que a gente junte a teoria com algo que pode ser útil para as pessoas na prática. Essa live, em particular, eu fiz uma sobre Heringer e Freud, depois uma Heringer e Reich, e agora Jung. Especialmente eu te agradeço, porque, vou te confessar, tiveram 3 ou 4 pessoas, algumas amigas nossas, que eu fiz esse convite. Vamos falar sobre Heringer e Jung? E as pessoas, não sei, não acho que, quem sabe, deixa eu pensar e tal. E assim, acabou não rolando, mas eu sempre digo para as pessoas, e é um pouco um lugar que eu me coloco, que é um lugar de não ter de forma nenhuma pretensão aqui de falar coisas profundas. Eu não sou terapeuta junguiano, eu fiz como cliente terapia, uma terapeuta junguiana, fiz primeiro terapia de casais com ela, depois eu fiz terapia individual também. Mas essas lives, para mim, o que me motiva a estar aqui é um autor que eu comentei contigo, é o Manuel de Barros. Manuel de Barros, ele tem um livro de obras completas, que ele lá pelas tantas, logo no prefácio, que ele chama de entrada, eu queria ler o que ele fala aqui. Logo no finalzinho do prefácio, ele fala, os meus desenhos verbais, ele fala algumas coisas engraçadas. É nos loucos que graçam luarais. Eu queria crescer para passarinho. Sapo é um pedaço de chão que pula. Poesia é a infância da língua. Sei que meus desenhos verbais nada significam, nada. Mas se o nada desaparecer, a poesia acaba. Eu sei, sobre o nada eu tenho profundidades. Então, para mim falar nesse encontro de hoje sobre um tema que tem tanta gente tão mais capacitada do que eu, pelo menos, para dizer, é nesse lugar de muita humildade, viu, Mônica? Assim, a gente fez formação juntos lá na Hering, então, sobre Hering eu tenho um pouco mais de leitura, mas esse atrevimento aqui tem esse lugar de ser um bate-papo com uma amiga muito querida e que seja, possivelmente, e é o que eu espero também, que seja útil para as pessoas, né? Que é para isso que a gente faz isso. A gente está aqui, a gente se expõe, a gente estuda, né? Porque isso aqui não é também simplesmente, né, um parque de diversões, mas o objetivo é, com muita humildade, a gente falar algo que possa ajudar as pessoas que estão aqui nos assistindo ou que vão assistir mais na frente
essa live vai ficar gravada aqui nesse canal Mediações Sistêmicas do Instagram e eu também vou colocar lá no meu canal Rinaldo Almeida, Educador do YouTube. Seja muito, 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 muito bem-vinda, minha querida amiga. Por favor, a palavra é sua. Tá, obrigada, Rinaldo. Boa noite a todos. Beninha, tudo bom, gente? Cris, Márcia, Gilzamar, meu amor. Enfim, boa noite a todos. Eu não estou conseguindo ver todo mundo que está aí para nomear cada uma, né, dessas presenças maravilhosas. Está dando uma reverberação aí, Ria? Para mim, não. Não, tá, então tá. Tem Não, eco tudo sem bem, nada. tranquilo. Se só está comigo, tá bom, porque aí não vai dar problema na gravação, né? Ó, se alguém estiver ouvindo com problema, bota na mensagem que a gente tenta ver, mas eu estou te ouvindo super bem. Então, quando você me convidou, né, para a gente conversar sobre Jung, Hellinger e a alma brasileira, eu fiquei bastante honrada, porque o Jung, quando a gente é apaixonado por ele, não tem como a gente não ler alguma coisa. Eu também estou nesse lugar, né? Eu não sou psicóloga e eu não sou psicóloga junguiana. Mas eu acho que ele é um pensador, e como pensador a gente acessa ele, e eu utilizo ele há mais de 30 anos, porque como astróloga, eu precisei entender os mitos e os símbolos que estão dentro do mapa astral, também pela perspectiva junguiana, mas não num divã junguiano. Então, eu vou por uma outra perspectiva, né? E a constelação familiar também, né? Nós estamos aí nesse caminho. Eu estava falando hoje, olha, gente, vou mostrar em primeira mão. Chegou hoje o meu diploma da Hellinger School, né? Que eu estava conversando essas coisas da sincronicidade. O Jung fala que a sincronicidade são eventos aparentemente desconexos, mas que eles têm uma conexão simbólica. E hoje a gente fala de Jung, do Hellinger, hoje que foi votado o marco temporal, né, para ver se o marco temporal ia sair ou não. Então está um empate, quer dizer, essa luta continua. E a gente falar da alma brasileira, que a gente faz parte, mas a gente sabe tão pouco, né? E aí eu recebo o diploma, para mim foi o Hellinger falando, vamos nessa, vamos lá. Aí eu estou usando broxinho, estou usando um colar indígena, eu estou toda trabalhada na alma brasileira. E aí já vem a sincronicidade, a gente já faz uma experiência que o Jung percebeu, já tem na sincronicidade, né? Então eu estou muito feliz da gente estar aqui. Para mim isso daí é um sinal muito interessante de que a gente está fazendo alguma coisa que tem a ver com o nosso caminho quando essas sincronicidades elas começam a acontecer. E você abrir essa fala com o Manuel de Barros, aí pronto, aí já é maravilhoso. Muito obrigada, viu, Rinaldo, por estar me recebendo aqui no teu espaço, no Toque Toque. Tem conflito aí, eu adoro esse nome. Pois é, você estava falando do Hellinger, domingo, a morte dele completa exatos 2 anos. Uhum. Estava falando, eu vou estar fazendo junto com o constelador, que é amigo nosso, Marco Almeida, um workshop virtual que a gente começou a fazer em 19 de setembro do ano passado, juntando pessoas aqui do Brasil, pessoas lá de Portugal, e temos feito a cada 2 meses um encontro e vamos fazer um esse domingo. É uma forma muito humilde da gente ser grato a tudo que a gente aprendeu, né? Seja na nossa formação, seja com as leituras. E beleza, vamos lá. Convido as pessoas que eventualmente queiram participar aí do chat. Espero que a gente consiga acompanhar e ver as perguntas, mas eu também costumo fazer isso, a gente já pensa junto algumas perguntas que possam, né, Está contribuindo, né? trazer alguma questão. Você gostaria de começar abordando as perguntas? Gostaria que eu fizesse um início aqui? Como é que você prefere? Pode falar das perguntas, vou fazer o início. Como é que você se sente mais à vontade? Tranquilo? Então tá, deixa eu fazer aqui, Tá. né? Um pouco, uma leitura que eu tenho quando se fala. Eu, antes de fazer terapia junguiana, eu fiz psicanálise, muitos anos, terapia haitiana, né? E para mim, quando eu olho para o Hellinger, eu vejo um pouco fico buscando como mediador de conflitos que sou,
estabelecer pontes, ainda que eles não tenham falado especificamente as coisas, mas dentro da minha percepção, o Freud, lá atrás, foi um grande desbravador de falar, de descobrir o subconsciente das pessoas, como muitas vezes aquelas mulheres tratadas por ele tinham lá seus quadros de histeria, tinham lá as suas doenças, e ele percebeu que naquela época foi uma revolução, e eventualmente tinham alguma questão ali no subconsciente que estava impactando e criando um sintoma lá na frente, né? E, geralmente era uma questão da vivência pessoal dessa pessoa, lá na infância, muitas vezes, um trauma que ficou escondido e que aquilo cria um sintoma lá na frente. Para mim, o Jung chega depois, a nossa amiga Leila entrando aí, querida. Leila, grande psicóloga junguiana. Leila Brito é uma autoridade no assunto. Que nos apresentou. Que nos apresentou. Leila, seja bem-vinda, querida. E para mim, assim, quando eu leio Jung, eu vejo que quando ele fala do inconsciente coletivo, ele já vai além. Ele fala assim, bom, aquela questão do subconsciente pessoal, individual do cliente, aquilo existe mesmo. Mas podem ter outras coisas que não têm necessário a ver com a experiência infantil da pessoa, que também pode criar um sintoma ou criar alguma questão de adoecimento. E ele já começou, eu estava vendo aqui, um texto, estávamos falando dele, de quando ele olhando para o mapa astral dele, ele se perguntando, puxa vida, talvez eu tenha a sensação de que questões lá dos meus familiares que não ficaram resolvidas, será que parte disso chega para mim como pessoa, inclusive, para que eu trabalhe isso de uma maneira que não foi trabalhada lá atrás? Então, para mim, ele estava ali, quando o Hellinger fala de algo que eu acho que você vai se aprofundar mais, que é a coisa da consciência familiar, inconsciente, Para mim, ele estava, de alguma forma, dialogando com esse inconsciente, que já não é mais individual, que já tem algo mais abrangente, que foi pesquisado pelo Jung, mas que, ao mesmo tempo, ele vai além, porque ele não só ele percebe essa coisa do inconsciente familiar, ou dessa consciência familiar, mas ele começa a perceber nas considerações possibilidades da gente, como terapeuta, atuar sobre isso que ele chamou das repetições de padrão, dos emaranhamentos, Na medida que ele começa a identificar que talvez o que explica essa repetição são exclusões, são familiares, não é por acaso, é porque houve, cara, que se eu tenho um cliente que é alcoólatra, pode ser que lá atrás houve alguém que tinha a mesma questão do alcoolismo e aí aquilo ali gerava uma exclusão. Então, as constelações, na minha humilde percepção, ela avança nessa linha de entrar para trabalhar esse universo do inconsciente familiar, mas identificando a questão de, eventualmente, uma exclusão e de como a gente, enquanto constelador ou o próprio cliente, pode olhar para essa origem, se isso aparece, e ter algumas frases que incluem aquilo que foi excluído. Às vezes, uma frase muito simples, eu vejo você. E aquilo, muitas vezes, acontece uma inclusão na alma e aquilo tem um efeito sobre algo que estava impedindo, às vezes, aquele paciente de superar aquela dificuldade, se é do alcoolismo. Não que seja uma coisa prática, objetiva, mas aquilo pode, de alguma maneira, desbloquear algo que estava preso. É uma fala inicial que tem a ver com aquelas perguntas iniciais, Mônica, das interfaces entre o consciente coletivo do Jung e as três consciências que o Hellinger também aprofundou. Muito legal, muito bacana. Eu acho que essa definição ela é importante mesmo da gente ter uma definição desse conceito do que é o inconsciente coletivo, O inconsciente, quando o Freud ele descobre o inconsciente e ele consegue dar para aquelas mulheres voz ao que elas estavam sentindo, porque não se poderia nem dominar, então as pessoas
ele percebe que as pessoas não estão com nada físico, como você falou, eles não têm aquele sintoma que ela está tendo, não tem nenhuma correspondência física. Mas por que ela está tendo aquele sintoma? Então, porque existe uma dimensão dentro da gente que nos atravessa e o que é essa dimensão? É o inconsciente. E aí o Jung, acho que você está falando, então o Jung ele entra nisso com o Freud e ele vai ver que é esse o inconsciente que é importante a gente falar sobre isso. Ele é um desconhecimento total daquilo que nos afeta imediatamente. Então, por exemplo, algumas pessoas, eu me lembro eu lá no divã do psicanalista, que ele interpretava o que eu falava, eu falei assim, mas não foi isso que eu falei, eu não estou lendo o que você falou, estou lendo o que o seu inconsciente está falando, mas meu inconsciente não falou isso. E ele falava, Mônica, do seu inconsciente você não sabe nada, porque ele é um desconhecimento, entendeu? Aí eu falei, tá bom. E de vez em quando a gente brigava, né? Eu falei assim, não é isso, você não está entendendo, Eugênio. Eu falei, Mônica, eu estou entendendo, é você que não sabe, entendeu? Isso era muito engraçado, né? E com o tempo eu fui relaxando. Ele falou, você me paga para eu te ler isso que você não consegue ver. E o Jung, como muito bem você falou, né? O Jung, ele começa a perceber que esse desconhecimento disso que nos afeta imediatamente, ele nos atravessa não só nas experiências pessoais que a gente tem, não só nas experiências pessoais da nossa família, mas também daquilo que não é a nossa família. Então, a gente tem uma experiência do inconsciente de natureza psicológica, na natureza psíquica, mas o inconsciente é muito mais do que uma natureza psíquica. Então, esse reservatório onde estão contidos histórias ancestrais, não só nossas, mas de toda a humanidade, como se fosse uma grande biblioteca, né? E aí eu vou lá e falo assim, quer saber, eu vou pegar aqui o livro do Rinaldo. Aí eu leio um pouco o livro do Rinaldo, mas eu falo, mas tem o pai do Rinaldo que está conectado nesse livro. Tem aqui a Juliana Holanda, eu pego ali e vejo a Juliana Holanda, mas também tem dos nossos ancestrais, tem de outras pessoas, e isso tem uma organização de tal forma que nos afeta. Então, o Jung chegou à conclusão que o inconsciente ele é coletivo, ele não é individual. Ele é coletivo porque ele é um arcabouço que sustenta todas essas características, né? E aí ele percebeu, e todo mundo já sabe disso, o estudo da consciência. Para entender as três consciências do Hellinger, a gente tem que entender o que é consciência para o Jung, porque ele fala, a consciência, a gente só tem consciência hoje porque ela é uma emergência. Ela está em latência no unicelular, no ser unicelular, nós já temos a consciência funcionando quando ela decide para onde ela vai para fugir da morte e aonde ela se alimenta. Ela já está fazendo escolhas ali naquele momento. E, obviamente, a gente na natureza, nos conflitos que a gente tem, nos desafios que a gente tem, a gente vai ter que produzir uma emergência, que é a consciência, que ela é uma emergência, como se o oceano todo é uma ondinha no oceano inteiro. E é engraçado que quando a onda fala assim, eu sou o oceano, ela é o oceano, mas ela acaba pensando que ela é tudo. Então, a consciência ela é muito pequenininha, nós temos uma emergência muito pequenininha, que é essa consciência, que é quando a gente tem noção daquilo que nos afeta imediatamente. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Você comeu antes de fazer a live? Só no almoço. Eu também, porque eu fiquei hiper nervosa. Né? Em jejum é melhor a cabeça. Jejum, pois é, exatamente. Por quê? Sabe? Exatamente. Por quê? Porque se a gente tivesse comido, todo o nosso inconsciente do corpo ia estar funcionando para digerir o alimento. A gente não ia poder ficar digerindo as ideias. Então o que o Jung percebeu? Essa emergência, que é a consciência, ela funciona junto com o inconsciente coletivo, que é a função transcendente. Então, o tempo inteiro a gente está funcionando nessa perspectiva, consciente e inconsciente. Então, e a consciência ela tem uma função, ela tem uma função específica. E a gente vê as interfaces que você tinha perguntado, as interfaces do que é a consciência para o Hellinger. Que ele fala assim, a consciência ela também tem uma função inibidora,
daquilo que a gente não quer saber, que não faz parte, que não ajuda na realidade. Então, por exemplo, você imagina se a gente está aqui conversando e eu começo a me tocar do meu inconsciente. Agora meu coração está batendo, meu sangue está passando para lá e para cá. Eu estou pensando assim, isso tudo é inconsciente. Todas as funções orgânicas, elas fazem parte do inconsciente. Se eu ficar atenta a isso, eu não falo mais nada, né? Então, a consciência também ela serve para inibir, para ela focar naquilo que é essencial para a sua realidade. E a gente desenvolveu, como ser humano, a gente desenvolveu uma capacidade também de usar essa consciência de uma forma muito rudimentar, porque consciência não é sabedoria, consciência não é... Isso aí é muito importante, a gente pensa, né? Fala assim, eu tomei consciência que o cigarro faz mal, mas você não para de fumar, porque a consciência é uma percepção, ela não é um saber, né? Posso continuar? Estou solando aqui, posso continuar? Tá. Então, aí o que acontece? Então, ela inibe algumas situações e você escolhe aquilo que vai entrar ou não. Aí a gente entra no que o Hellinger fala. O Hellinger, antes dele descobrir, de criar a constelação familiar, ele já fazia uma pergunta. Quando ele ainda era jesuíta, ele fazia uma pergunta: o que é consciência? Quem faz essas perguntas, essa pergunta ela inaugura a fenomenologia. Esse ramo da filosofia, fenomenologia, ela nasce com a seguinte pergunta: o que é a consciência? E o Hellinger também queria saber. E ele tinha práticas meditativas cristãs lá que ele fazia, que ele, muito filósofo, formado e tal, ele começa a usar essa fenomenologia, ele cria a fenomenologia dele, que depois foi se sofisticando para o que ela hoje é. A Sophie Hellinger ensina muito bem a gente sobre isso, né? E ele percebe que a consciência, aí ele vai mais ali na consciência, ele fala assim, ele não está respondendo ao Jung, mas ele fala realmente a consciência, ela é uma percepção dos comportamentos que podem nos ameaçar ou favorecer o pertencimento da gente num grupo. Então, o Hellinger está observando a consciência dentro das relações humanas, enquanto o Jung está observando a consciência como uma oposição e um complemento do inconsciente, está percebendo, tentando ver como esse inconsciente funciona e como essa consciência funciona. O Hellinger está olhando essa consciência dentro das relações, que é isso que você fala. Aí o Hellinger, ele traduziu essa definição de consciência para as relações humanas. Então, os dois muito sofisticados, né? E o Hellinger ele horizontaliza de alguma forma, ele continua profundo, mas ele horizontaliza para as relações. Então, ele vem e ele fala, olha só o que ele fala, gente, é uma inibição da realidade, que nem lá o Jung está falando. A gente vai falar, não é inibir a realidade, a gente vai inibir aquilo que a gente vai acessar para que seja compatível com a nossa realidade. E o Hellinger fala, essa inibição daquilo que a gente fala, isso daqui vai pertencer ao que eu posso fazer, significa que isso é porque a gente fica com medo se a gente vai pertencer ou não vai pertencer a um grupo. Mas aí ele percebe o seguinte, ele fala, mas engraçado, de vez em quando as pessoas elas acabam fazendo coisas contrárias àquilo que garante elas a pertencerem no grupo. E aí a gente tem essa história, quem vai fazer a formação, teve uma pessoa que perguntou aqui anteriormente qual é a boa formação para a gente fazer, para a gente trabalhar. Primeiro, gente, constelação familiar não é trabalho, tá? Eu já vou explicar isso daqui. Constelação familiar é um caminho de vida que um dia você vai decidir se você vai trabalhar com isso ou não e nunca vai ser o teu carro-chefe. Esquece formação de constelação familiar que vai te preparar para o trabalho. Um dia você sente dentro de você que você está pronto para trabalhar ou um dia você percebe que você não pode trabalhar com a constelação familiar. Mas o Hellinger, então, lá na formação, a gente começou a aprender o que é boa consciência e má consciência, que você adora esse assunto, né? Uma das coisas que você gosta pra caramba, que foi uma aula com a Angélica maravilhosa que a gente teve, né? Então, essa percepção do sentimento que falei, estou ameaçado, não vou pertencer. Na minha família, todo mundo se casou virgem, sem namorar o namorado, sem transar com o namorado antes do casamento.
Mas eu acho que isso não vai ser muito bom para mim, não. Eu quero me conhecer mais, quero conhecer meu corpo, quero conhecer o corpo do meu parceiro. Ai, mas eu estou indo contra. Aí a consciência fala assim, a consciência é um sinal que vem, opa, opa, você está indo para um lugar que o teu grupo pode te excluir. Você não vai perder o pertencimento, mas você pode ser excluído. Que é isso que você estava falando anteriormente, aquele exemplo que você deu de uma repetição de destino nos descendentes porque uma pessoa foi excluída. Mas, ao mesmo assim, eu quero alargar a consciência. Então, a gente percebe também que a consciência, ela não é fixa. Ela pode se alargar, ela pode se moldar, ela se desenvolve. E aí, então, eu falo assim, não, quer saber? Eu vou namorar esse rapaz e vou ter uma noite de amor com ele e vou aprender sobre isso. Nisso, eu vou me sentir culpada e vou me sentir muito mal. Não por uma questão moral, mas porque eu estou desafiando a boa consciência do meu sistema familiar. Então, eu me sinto em má consciência. Mesmo assim, eu faço isso. E aí eu engravido e eu decido que eu vou ter um filho. Eu estou contando agora uma cena triste. O meu companheiro decide que não quer casar comigo e eu tenho que falar para minha família que eu estou grávida e o meu parceiro não quer ficar comigo. Aí a família toda ela tem uma oportunidade. Vamos acolher esse novo passo, esse espaço que essa pessoa do meu sistema deu e ampliar a nossa consciência? Vamos incluir mais pessoas, incluir mais comportamentos? Ou a gente vai ficar na nossa boa consciência e vamos excluir essa pessoa? E aí me excluem. E aí eu sou excluída. Vamos dizer, pode ser que elas não querem ampliar, me excluem. E aí eu vou criar meu filho longe da família. E aí eu tenho uma irmã que casou, virgem, todo mundo curtiu, e ela tem uma filha. E essa filha, um dia, engravida, na mesma idade que a tia, que nunca mais ninguém viu. E aí o Hellinger fala, como é que isso funciona? Porque uma pessoa, ela sai, ela foi excluída, ela foi viver a má consciência e ela foi excluída, mas o sistema dela repete aquele destino. Por que que é isso? Não é a mesma consciência, não é a mesma função de consciência. Falou, tem uma outra coisa atuando aqui, o que que é isso? E a gente aprendeu isso nas aulas que ele começou a perceber isso nos confessionários. Antes dele fazer a constelação, ele era jesuíta. Uma pessoa chegava lá e confessava para ele, hoje eu matei alguém. Mas se a família toda mata, ele não se sente culpado. Mas ele fala, hoje eu ia matar alguém, mas eu não matei. Será que isso é ruim? Então a pessoa se sentia mal se ela rompia esse paradigma. Então Hellinger percebeu que existia a consciência coletiva, que é isso que você falou anteriormente, que é onde tem essas informações todas do grupo, mas não como inconsciente coletivo, mas é uma consciência que zela para o pertencimento de todos. Essa consciência fala, criou-se um novo modelo, criou-se um modelo de existência de uma outra consciência, onde a gente pode namorar outras pessoas. Então, essa outra pessoa vai fazer a mesma coisa. E também vai fazer para incluir aquela que foi excluída. Quer falar alguma coisa? Para depois a gente entra na consciência espiritual. Vamos fazer um ping-pong aqui. Vamos. Não, eu acho legal você trazer essas questões, porque muitas pessoas olham para a constelação familiar como... E, de fato, né, tem muito da gente tomar a força da nossa origem, né, da gente tomar a força do pai e a força da mãe, e que é importante, portanto, a gente se reconciliar com essa origem para a gente seguir em frente. Só que as pessoas, às vezes, têm, então, essa impressão que a saúde mental dos filhos é fazer o que papai e mamãe querem. E o Hellinger falou que era justamente o contrário, né? Isso de fazer o que papai e mamãe querem é muito confortável, é a boa consciência, mas a evolução da espécie, a evolução da família passa justamente por nós, enquanto filhos, olharmos para essa origem, não acusarmos eles disso ou daquilo que ficou faltando, daquilo que houve e tal. Eles deram o que foi
que foi possível, mas a gente se despedir dessa origem naquilo que é diferente do coração da gente, ainda que isso traga culpa, que é a má consciência. Perfeito. Eu acho interessante porque quem vê de fora, às vezes, a constelação, fala, pô, esse negócio de papai e mamãe... E olha que eu estou nas escolas, né? Então a gente, de alguma forma, fala para os professores, não fica criticando o pai das crianças, a mãe das crianças e tal. Mas é sempre nesse sentido de que a gente, enquanto filho, e a constelação nunca defendeu que a gente evolua simplesmente fazendo o que os pais da gente querem. Ao contrário, a evolução se dá, muitas vezes, por essa má consciência, por esse sentimento que a gente segue o coração da gente, namora com quem quer, arca com as consequências pelas escolhas, mas, inclusive, arca com as consequências de ser excluído pela família. De repente, uma família árabe, onde se apaixona... Eu tenho uma bisavó árabe, que ela, aos 16 anos, vindo com a imigração, se apaixonou por um português. A mãe dela, que era uma família de grana, falou assim, olha só, nessa família, mulher árabe casa, era síria, né? Com sírios, com árabes. Se você sair, se você quiser viver esse teu amor, você será deserdado e nunca mais será recebida aqui em casa. Ai. Ela falou, pois muito bem. Nunca mais ela voltou em casa. Ela, com 14 anos, se casou com esse homem. Depois, ele também tinha graves dificuldades financeiras e ela foi lavar roupa e ela criou os filhos. O filho dela, que é o meu avô, vendia laranja aos 8 anos de idade para ajudar na família. Depois virou lavador de garrafa numa indústria de bebidas, virou presidente da fábrica, virou o diretor da Federação de Indústrias de Minas Gerais durante 10 anos, foi deputado federal durante 8 legislaturas. Percebe? Assim, rompeu com a família, arcou com as consequências e a vida que segue. Né? Mas, Mônica, vamos seguir em frente. Eu acho que para a gente trazer a coisa dos mitos, que eu sei que você é uma grande conhecedora de mitos, para a gente voltar para a ponte com o Jung, que eu queria que a gente fizesse isso. Né? Então, eu queria falar um pouco também sobre o que nós trouxemos no segundo tópico, que é a questão de arquétipos e mitologias. Até que ponto arquétipos e mitologias dialogam com as constelações? Eu estava comentando, eu tenho usado muito esse período aí da pandemia para estudar as aulas que estão sendo oferecidas na internet, no YouTube, tenho conhecido coisas maravilhosas. Eu não vou entrar nos mitos gregos que você, enfim, conhece melhor, mas eu vou me atrever a falar de um professor, de um terapeuta junguiano que eu sou fã, que é o Gambini. Ele tem toda uma... Ele se formou lá na Suíça com a Marianne Frank, que foi quem supervisionou o trabalho dele, e ele também avança nessa linha aí do arquétipo da ancestralidade, arquétipo não, da alma brasileira. Mas ele, falando ainda sobre mitos, ele fala no livro dele, Aion, um pouco de um mito, que é o mito da dualidade, né? Que é um mito que eu gosto eu me dá vontade de falar dele, porque eu sou mediador de conflitos. E o que me fez apaixonar pelo trabalho das constelações foi assistir o Hellinger, em 2016, quando ele estava em Brasília, ele estava fazendo lá as constelações e falando, e ele falava do não julgamento. Né? E eu falava assim, gente, isso aqui tem tudo a ver com as constelações, com a mediação de conflitos, com a forma, com o olhar e a postura que o mediador de conflitos deve ter. Então, eu não sabia, mas o Gambini trouxe essa questão, que é um livro do Jung, onde ele fala muito sobre um arquétipo que meio que conduz a sociedade desde o nascimento de Cristo, que estaria indo até mais ou menos agora, o ano 2000, que é o arquétipo da dualidade. E não é à toa que a gente, de fato, desde o nascimento de Cristo, quando a gente, como mediador, olha para esses 2000 anos, o que a gente vê, e vê hoje isso muito acirrado, não só no Brasil, como no mundo, é
uma intolerância muito grande. Uma intolerância que está tão extremada que talvez, a meu ver, é a minha avaliação otimista, a gente está indo para um extremo tão grande para superar esse arquétipo da dualidade e ir para um arquétipo que seja de você passar a ter um olhar um pouco mais compreensivo com quem é diferente da gente. Aquilo que o Hellinger falou, né, de você olhar para aquele que, eventualmente, até mesmo num conflito, você olhar para ele, não com um olhar de perdão, porque não existe isso nas constelações, mas um olhar de que, bom, você arca com as consequências sobre os meus atos, mas eu, nessa postura de não julgamento, eu posso usar isso para me afastar, inclusive, desse conflito. Uma das coisas que o Hellinger observou, na minha humilde percepção, é que muitas das vezes duas pessoas estão em conflito, e a própria vítima ela não consegue se separar desse agressor porque ela está tão conectada com aquele fato que muitas vezes aconteceu lá atrás, às vezes aconteceu na sua infância. A pessoa tem uma mágoa com a sua mãe, uma mágoa com o seu pai, de algo de fato que foi muito difícil. Mas esse lugar da vítima, esse lugar da acusação, esse lugar da intolerância com o outro, é algo que impede essa pessoa de olhar para esse evento que está lá atrás. E esse olhar do não julgamento, de forma nenhuma, necessariamente tem a ver com perdão. Pode até haver com perdão se a pessoa quiser ir para esse lugar. Mas o não julgamento é algo bem diferente disso. O não julgamento é você olhar para trás, a meu ver aquele conflito que muitas vezes estava lá no subconsciente, né? Naquilo que desde Freud falou, tá aquilo que a gente não, foi tão difícil que a gente não consegue ver. No caso do Hellinger, ele trouxe esse movimento interrompido em direção à mãe, esse movimento amoroso em direção à mãe, onde algo de tão doloroso aconteceu que a minha mãe não olhava para mim, que aí eu tive que, né, fechar os olhos para isso e seguir para a minha vida independente, sozinha, mas isso vai ter, e isso lá atrás foi importante enquanto criança. Mas agora, nesse lugar de adulto, eu não preciso mais de ficar acusando aquele outro da intolerância. Então, para mim, nesse ponto, eu queria trazer esse arquétipo da dualidade que foi trazido pelo Gambini como algo que o Jung se debruçou. Curiosamente, eu estou lendo, como comentei contigo, o livro do Davi Copenaua, que fala da mitologia indígena, né? E logo no início ele fala de os primeiros dois seres eram dois irmãos, Omama e Ioassi. Omama era o lado bom, que criou a floresta, que criou o sol. E o irmão dele é o Ioassi, que é o mal, que criou as doenças, as epidemias. Então, também na mitologia indígena, né, tem esse olhar da dualidade. Mas, para mim, eu queria falar disso nesse momento, já passando a palavra para você, mãe. Claro. Para mim, o grande avanço do Hellinger foi não só beber nas fontes, ele foi psicanalista, ele foi terapeuta de várias linhas antes de descobrir a constelação e começar a trabalhar nessa área. Para mim, a grande percepção dele foi não só ele conseguir identificar essa questão do trauma, como ele perceber que muitas das vezes essa postura de não julgamento do cliente em relação ao conflito que aconteceu lá atrás é uma forma do cliente não só olhar para o que houve, se é com a mãe, até fazer um movimento de volta, até onde isso é possível, mas principalmente fazer o caminho da despedida, fazer o caminho da má consciência, se virar de costas para essa mãe e para esse pai, sem ficar criticando ele, dizendo que ele devia ter feito isso, que ela devia ter feito aquilo, e caminhar em direção ao futuro, tendo atrás da pessoa os pais como os pais certos, como aquilo que a vida lhe deu como pais, que foram fruto de outros pais, os avós,
e seguir em frente. Então, eu acho que é importante, eu queria, né, trazer se existe um arquétipo da dualidade, para mim, Hellinger me ajuda muito na minha compreensão dos conflitos, trazendo um que eu vou chamar de arquétipo do não julgamento. Do não julgamento, tá. Então, o arquétipo da dualidade, com relação a Jung, essa questão da luz e da sombra, essa questão da função transcendente também, da questão do consciente e do inconsciente. O que acontece é que a gente, a partir do século XIX, a gente faz... Vendo, gente? Ou sou eu que saí ali no áudio da Mônica. Ah, foi eu. Mônica, voltou agora. Se deu uma travadinha, mas voltou. Veio uma oferta especial aí para mim, alguém me vendendo alguma coisa. Opa, atrapalhou demais. Quase que eu fui comprar um hambúrguer vegetariano aqui no meio do... O aspecto da dualidade, lá a sombra da dualidade veio todo para fora. Bom, então, opa, olha aqui, tá? Vocês estão me vendo? Estamos. Tá. Faltou, Josamar, já voltei? Josamar, já voltou. Voltei, tá. Então, então a questão da dualidade, o que acontece é que no século XIX, essa dualidade ela se rompe, já não é mais uma dualidade. A gente radicalizou de tal forma de que a gente teve uma hiperracionalidade. Essa hiperracionalidade, ela ajuda, ela fortalece que a gente fique cada vez mais intolerante ao outro, porque a gente cria o que o Boaventura de Souza Santos ele fala, cria o pensamento abissal, que é uma linha divisória entre quem está deste lado da linha e quem está do outro lado da linha. Quem está deste lado da linha tem direitos, tem CEP, tem rosto, tem dinheiro, tem condições, tem leis que os favorecem. Quem está do outro lado da linha desaparece. Então, essa dualidade, de alguma forma, embora ela exista, quando vem que ele usou peixes, né? Ele usou essa era de peixes, que alguns astrólogos dizem que acabou, outros astrólogos dizem que não acabou. Para mim, ainda não acabou, ela ainda está aí. O que acontece? Ela está dentro dessa ruptura também, de uma ruptura onde a gente tem que negar totalmente uma parte dessa equação. Quer dizer, tem um gêmeo desses dentro. Esses arquétipos dos gêmeos, eles estão em todas as mitologias que você vai encontrar, grega, indígena, todas estão ali, essa questão dos gêmeos. No yoga você não pode ter Shiva sem Kali, sem uma parte de sua esposa, Shakti, que não tem uma parte sombria dela. Você não pode pensar a construção dos universos sem a contrapartida dessa manifestação. O problema no Ocidente é que teve essa ruptura a tal ponto de que a gente silenciou o outro lado e disse: esse outro lado não existe. Quem são essas pessoas silenciadas na alma brasileira? São os povos indígenas, são os africanos, entende? Então, são mais de 1000 povos que existem, que são etnias e têm cosmovisões de mundos completamente diferentes. Então, nessa dualidade, né, que existe, essa não é mais uma dualidade, é uma dualidade onde a gente silencia essa outra parte, né? Ela não é mais nem todo itinerário ocidental ele é feito dessa forma. Então, quando o Hellinger ele está trabalhando lá, que ele está pesquisando as consciências, que ele chega na consciência coletiva, que vê que a consciência coletiva ela zela pelo pertencimento, então ela pega descendentes para incluir. Então, se você mata indígenas, possivelmente um dos teus descendentes vai trabalhar para incluir todos esses descendentes. Vai ter algum trabalho. É pego o consciente... o consciente coletivo ele vai estar trabalhando nesse sentido. Mas o Hellinger, à medida que ele foi, que é onde você gosta disso que você está falando, que foi uma coisa incrível que ele fez, foi que ele, à medida que ele vai avançando nas compreensões da constelação, ele começou a perceber que ele não precisava fazer mais nada, porque existia uma terceira consciência,
que ela não estava trabalhando para o pertencimento ou não pertencimento. Ela tratava todos iguais, não independente completamente se era bandido, ladrão, mocinho, não trabalhava com essas diferenças. Então ele começou a ficar deixando as constelações seguirem até que chegasse, até que eclodia, tinha uma emergência naquelas constelações onde este campo E a da Mônica consciência. Hã? voltou. Ah, Deu uma travadinha rápida, mas foi rapidinho. Pode continuar. tá. Então o Hellinger percebeu que eclodia essa consciência espiritual que unia aquilo que uma vez foi separado. Ele chamou isso de reconciliação, que é isso que você está falando. Esse arquétipo, né, do não dualismo, o arquétipo do não julgamento, né? E que para você chegar até aí, você precisa ter alguma postura. Não é você que faz isso. Na constelação, se o constelador ele está na postura do constelador, que é aquela postura de sem intenção, sem medo, sem teoria, sem amor e sem pena. E sem amor significa... Sem amor, como assim? É um amor que não toma partido, porque deixa com que um outro amor venha a serviço. Significa que a gente continua tendo um discernimento, mas a gente não precisa mais julgar. Então, o que aconteceu? O Hellinger percebeu que atuava uma terceira consciência, e essa consciência unia tudo que estava separado. E aí a gente vê também no inconsciente coletivo, o Jung não estava falando disso, mas o Jung estava falando, é um lugar onde tudo está lá, não tem como você excluir nada do que está lá dentro. Não, ele não está falando... Eu acho que o inconsciente coletivo, quando a gente fala isso, quando o Jung fala, está tudo ali dentro, tudo que existiu está ali dentro, ele também está entendendo esse inconsciente coletivo, que ele aparece de vez em quando com uma natureza psíquica, e quando o Hellinger fala de consciência espiritual que une tudo, parece que o Hellinger falava assim, ó, tem uma qualidade do inconsciente coletivo que une tudo e traz para um amor mais abrangente. Entende? Então, esse arquétipo, só que a gente precisa viver em polaridade, a gente não pode não viver em polaridade. O problema é quando essa polaridade ela se torna tão esgarçada que a gente não pode mais contar com ela para a gente melhorar. Entende? E aí, nessa questão da intolerância que a gente está vivendo no mundo, a intolerância, para mim, ele é um sinal de bons tempos, não de maus tempos. Por quê? Porque significa que para as pessoas segurarem as fronteiras que mantinham elas na boa consciência, elas precisam agora renegar o outro de uma forma muito mais brutal, que é a intolerância. Porque os movimentos sociais estão batendo nessa fronteira e falar, abre para a gente entrar, a gente quer participar. E a gente quer ensinar vocês umas novas lógicas de convivência. A gente quer... A democracia ela deixou de ser todo mundo chega num acordo. É a gente conviver com a diferença. Entende? A democracia atualmente é isso. E é na arena política, que não tem nada a ver com constelação, mas é na arena política que a gente disputa esses espaços. Mas quando a gente não quer mais estar na arena política disputando esses espaços, e a gente quer brigar, e a gente quer derrubar o outro, e a gente quer acabar com tudo, fazer um golpe, seja ele qual for, é quando a gente faz esse corte brutal e a gente nega o outro, e a gente solapa o outro, a gente silencia o outro, a gente torna o totalmente outro como uma ausência. Né? Te respondi alguma coisa ou não? Respondeu, não só você respondeu, como você já entrou para a parte das perguntas mais finais. Mais né? finais. Mas eu posso falar um pouco dos mitos, se você quiser, eu falo um pouquinho. Não, eu acho que é legal a gente entrar, que essa ideia da alma brasileira é de trazer isso para a realidade nacional. Né? E, mais uma vez, eu vou trazer aqui um pouco do Gambini, Traz o Gambini, que é um seguidor do Darcy Ribeiro, né? Naquela questão da identidade ancestral brasileira, de quem é o protótipo do brasileiro, quem é aquele casal inicial, né, que, a partir do qual todos nós, de alguma forma, somos descendentes. E aí
o Darcy falou disso, e o Gambini avançou falando, trazendo isso para a análise junguiana, mas que assim, esse protótipo, esse primeiro casal, imagina 1500, as caravelas chegando no Brasil, de repente, por um lado, aqueles portugueses vindos da Europa, ainda com toda uma ética, uma moral extremamente inquisidora, né, extremamente puritana, onde se você vai para a fogueira se você se masturbar, você vive cheio de roupas, né? Assim chegaram os portugueses, sem mulheres nas caravelas. E isso vai ter a ver com o que você falou. Quem é que está calado na nossa alma ancestral? Né? Esses homens chegaram aqui, sem mulheres dentro das naus, e olharam ali na Bahia, olharam ali nas praias, enxergaram aquele bando de índios nus, felizes, bem alimentados. Né? Imagina o que acontece a partir daí. Tanto o Darcy quanto o Gambini a história, talvez não a história narrada nos livros de história, mas houve o seguinte, os índios olhavam para aqueles portugueses, cheios de coisas interessantes e algumas armas até, e muitos deles que já tinham toda uma leitura com seus xamãs, que já sabiam que um tempo novo estava chegando, aqueles eram deuses vestidos com armaduras, barbados, mas eram tão diferentes deles, eram deuses. E os portugueses chegaram do lado de lá e viram aqueles índios transando, sem roupa, né? Eram animais, não tinham alma. Os jesuítas que chegaram no Brasil, os primeiros relatos lá para a matriz dos jesuítas, o Gambini faz a tese dele lá na Suíça sobre essas cartas dos primeiros jesuítas enviadas para a Europa, assim, olha, são pessoas que eles não têm alma, eles estão entre animais e seres humanos. Nós temos alma, os seres humanos têm alma, eles são a semelhança de Deus. Isso justifica, inclusive, a escravidão. Você pode escravizar um cavalo, um cachorro e um índio. Você pode matar um índio como você mata quem não quer ser escravizado por você. Então, a partir daí, o Gambini traz uma leitura que eu acho interessante, que é da projeção. Ele fala, olha, esses portugueses eles vieram com a sombra cristã, algo que era muito dentro deles, tudo aquilo que não podia fazer. Eles olham para aqueles índios e eles projetam naqueles índios a sua sombra. E se colocam ali no lugar de eu vou evangelizar esses índios, eu vou levar para eles a palavra de Deus, eu vou... E aí eles têm que parar de fazer os seus rituais, eles têm que parar de dançar, eles têm que vestir roupa, eles não podem falar no seu idioma. E quando os índios percebem que eles não vão, esses deuses não são tão deuses assim, que o que eles queriam era carregar pau-brasil para botar nas caravelas e um trabalho escravo que os portugueses não queriam fazer, começa a acontecer o quê? A perseguição e morte. Aqueles que eram presos viravam escravos, aqueles que se rebelavam eram mortos. Se estima que 5 milhões de índios naquela época tinham aqui no Brasil. Hoje em dia tem menos de 1 milhão. Imagina quantos foram mortos. Né? Então, não, e só um adendo. Só um adendo, eram 5 milhões de indígenas e mais de 1.200 etnias diferentes. Então, não era só uma galera. Exatamente. Mas imagina, né? Voltando àquela coisa de qual que é a alma ancestral do Brasil, que talvez vai explicar para a gente um pouco do porquê hoje, que é uma das questões que nós trouxemos, por que o Brasil ataca e agride as matrizes da alma brasileira, negros e índios. O Darcy trouxe isso dizendo, bom, o protótipo de todos nós, eu, você e todos os brasileiros, quem é o protótipo disso? É um homem violento, branco e português, porque os homens indígenas foram mortos. O macho alfa, o Gambini fala isso, era um português com as suas armas. Os outros eram eliminados. Né? Então, nós todos somos filhos de um português lá atrás, violento, e de uma mãe índia possivelmente violentada. Ou, eventualmente, lá pelas tantas, o Gambini traça isso, assim,
por um instinto de sobrevivência, lá pelas tantas, ela entende que se ela quer manter a sobrevivência dessa espécie, ela vai ter que seguir junto com um desses brancos, porque senão ela morre e não vai deixar ninguém aqui, né? Então, essa matriz... Só que essa mulher, de novo, ela tem que ser calada, ela não pode falar a sua língua. E aí é muito interessante, Mônica, porque do lado desse meu lado, esse meu avô que eu comentei, que era filho de um casal de uma síria com um português, esse meu avô se casou com uma filha de portugueses. Só que eu vejo a foto da minha trisavó e é índia, a carinha dela é índia, eles eram fazendeiros lá em Minas. A minha avó, que morreu comigo no hospital, nos meus braços, ela adorava chá, ela adorava defumação, ela adorava esses rituais que os indígenas faziam. Né? Ela frequentava lá em Brasília, meu avô era deputado federal, o Vale do Amanhecer, que era uma mitologia toda baseada nos arquétipos dos índios. Né? E tinha uma coisa na família, nos relatos, de que, olha, em algum momento esses conhecimentos eles têm que ser calados. A mãe dela diz isso para ela: isso aqui a gente não pode expressar, isso aqui está interditado. Então ela fazia o chazinho, ela não falava nada da tradição indígena, mas conversando com ela surgiu essa fala de que, olha, isso aqui é um conhecimento que a gente não deve seguir adiante. Isso nós estamos falando de 4 gerações. Né? Então, hoje em dia, eu acho interessante trazer isso um pouco para a gente humildemente pensar se isso não pode ter uma explicação do porquê o Brasil, ou parte do Brasil, né? E parte do mundo, porque nos Estados Unidos também a gente tem toda uma corrente de pessoas, né, que são radicalmente violentos em relação a quem é diferente. Mas vamos estar aqui no Brasil, né, negando direitos para os índios, que são a nossa matriz dessa alma brasileira. E quando mataram-se todos os homens índios, não tinha mais índio para trabalhar, o que se fez? Se trouxe o negro. 4.900.000 negros. O Brasil é o país que mais teve escravos negros. Depois do Brasil, o segundo país é os Estados Unidos, com 390 mil, mais ou menos, segundo estimativas, né? 10%. Né? Então, quer dizer, a alma brasileira ela é formada por um casal, por um protótipo de um português violento e uma mulher ou violentada, ou que se submeteu para sobreviver e se calou para que a espécie pudesse seguir adiante, e que, num certo momento, entrou dentro disso as mulheres negras e os homens negros. Os homens iam trabalhar, as mulheres, muitas das vezes, eram novamente estupradas pelos donos das fazendas. Imagina-se um velho que estava ali na fazenda né? E isso aí, quer dizer, você sabe disso, que nós já conversamos, pelo lado do meu pai, o meu trisavô morreu 1 ano antes da abolição da escravidão, e eu tive, então, nas minhas pesquisas de família, acesso ao inventário dele. Ele era o delegado de polícia lá na região do interior de Minas, perto de São João del Rei, e tinha um número enorme de escravos. A pesquisadora lá do IFAM que me deu o inventário dele falou assim: nossa, naquela época tem esse número de escravos, depois da lei do ventre livre, depois da lei dos sexagenários, muita gente, muitos escravos. E aí, você sabe, eu trabalho no Ministério do Trabalho, durante muitos anos, coordenando operações de combate ao trabalho escravo. Então, o Hellinger também, nessas análises desse inconsciente, mostra que, muitas das vezes, a gente pode também estar emaranhado ou com o trisavô, que era dono de escravos, ou com as suas vítimas. Porque eu sempre, na minha família, fui o rebelde, né? Minha família sempre foi mais conservadora e tal. Não é à toa que eu vim para o Rio, né? Porque não dava para ficar muito tempo em Belo Horizonte daquele jeito. Mas, sabe, a ovelha negra, que tudo que fala é contra, já vem ele, pô, só que nós estamos fazendo uma piadinha aqui contra gays, só que estamos fazendo uma piadinha aqui contra as mulheres, e ele já está aqui criticando e tal. A inconsciência também cria esses emaranhamentos, né? E a gente está a serviço disso. E o desafio, de novo, desse
estou chamando de arquétipo, mas eu não sei se isso pode ser um arquétipo, do não julgamento. Eu olhar para esse meu bisavô que herdou todos esses escravos, ele era filho único. Naquela época, todos tinham muitos filhos. O filho desse grande escravocrata foi um filho só, e ele morreu aos 35 anos de uma queda de cavalo. Olha que louco. Então, assim, né, eu olhar para essa minha genealogia escravocrata sem julgamento. Eles pagaram pelo que eles fizeram. Imagina esse dono de escravos perder o único filho, a mulher dele, né, porque ele morreu 3 anos depois, o filho dele morreu. Que era o herdeiro, o único herdeiro. Então, assim, né, de novo, é o desafio, e aí a luz que Hellinger nos traz, para não só a gente se conectar com essa sombra que todos nós temos, eu, você e todo brasileiro, né? Quando se fala hoje do racismo estrutural, quando se fala hoje, todos nós, de alguma maneira, homens em particular, temos lá na nossa genealogia um grande machista, talvez estrupador, enfim, porque era assim que as coisas das fazendas, dos meus antepassados, eram todos fazendeiros, descendentes de portugueses, né? É a matriz da nossa alma brasileira. E como Hellinger nos ajuda a, na prática, olhar para isso, dizer, eu vejo vocês todos e está tudo certo, agora eu não faço igual. Eu me viro de costas para eles e sigo do meu jeito, fazer do meu jeito, né? Com meu filho, com as minhas relações, com os meus amigos. E não julgamento não tem a ver com negar a sombra, tem a ver com, no dia a dia, quando se entrar em contato com conflitos, tentar dar um passo atrás e olhar para isso e ver o que esse conflito pode me ajudar, antes de sair dando porrada e apontando o dedo para esse vizinho, essa companheira, esse filho. Esse é o grande desafio. Esse é o grande... Mônica, contigo. Legal, Desculpa, muito legal, bastante adorei. aqui, mas, ó, temos 1h05 aqui de live. Eu sugiro que a gente tenha ainda uns 25 minutos. O que você Mas acha? será que pode? Mas fica Pode, gravado? já passamos 1 hora. O Instagram agora é bonzinho, ele não derruba 1 hora, não. Não? Eu, nas minhas lives, de uma maneira geral, eu fecho elas para também não ficar muito cansativo. 1h20, 1h30. Se você tiver disponibilidade, avançamos mais um pouco. Tá bom. Então, isso daí é muito importante, isso tudo que você está falando, dessa questão da nossa história, né? A gente também tem um outro mito, além do racismo estrutural, a gente tem o mito da democracia racial, porque como a gente ficou muito mestiço, a gente achou que biologicamente, a gente resolveu a questão do racismo. A questão não existe. Mas o Brasil, na verdade, ele tem vários níveis de racismo. Enquanto nos Estados Unidos existe o negro e o branco, e o racismo ele se pauta nessas duas esferas, ali o dualismo é forte. Aqui são vários níveis, várias gradações de racismo que a gente nem olha e a gente nem vê, entende? E aí, então, a gente tem o mito, não, a gente já está tudo muito misturado, está tudo bem, a gente aqui, a gente se dá bem porque a gente casou, e a gente se misturou, e não é verdade. Tanto não é verdade que a gente está vendo eclodir, e isso está saindo da sombra, isso está vindo para fora. Algumas pessoas ficam assim, meu Deus, o Brasil se tornou um país tão difícil. Não, está vindo para fora o que estava na nossa sombra e agora pode se manifestar, e agora dá de conversar sobre isso e negociar novas posturas, né? Mas, mas não. Agora, o que eu acho interessante, né, nessa história toda, eu fiquei muito pensando na contribuição, porque foi uma das perguntas que você fez, né, quando a gente estava conversando. Quais são as contribuições que o... Alô? Voltei? Voltou. Tá. Quais são as contribuições que o Hellinger e o Jung poderiam nos dar para a gente lidar com essas questões, né? E o Jung, ele faz uma coisa. Quando na Primeira Guerra Mundial, ele tem um sonho, tem uma visão de que ia existir uma guerra, que ele vê pedaços de corpos em banhos de sangue, e ele percebe que vai acontecer algum movimento no nível social, porque ele percebeu que a gente, como estrutura civilizatória, a gente estava indo contra
o que era mais importante para o ser humano, então ia ter uma quebra do tecido social na Europa. E aí ele começa a estudar, a escrever os livros negros, que futuramente viram o livro vermelho e que é a base de toda a obra dele, que só agora está sendo lançado para a gente ler, né? Mas é a base da obra dele toda. O que ele percebeu? Ele percebeu que ele não tinha mais acesso às informações do inconsciente que ele precisava para que ele pudesse propor uma forma da gente lidar com o nosso próprio inconsciente. Então, o que ele fez? Ele foi lá para trás, lá para a alquimia. Como sabe quando você está na beira de um abismo e você tem que pular para outra ponta do abismo, você vai lá para trás para pegar velocidade e para saltar? Foi o que ele fez. E aí o que acontece? Lá no século XII, acho que é o Bernard Chartreux, ele falava uma coisa, ele falava: eu sou um anão que monto nas costas dos gigantes para que eu veja melhor. Então, eu, para ver quais são as verdades dessa realidade, eu me apoio no conhecimento anterior, dos conhecimentos dos ancestrais, que depois Isaac Newton ele fala mais ou menos, como é que ele fala? Ele fala que ele sobe nos ombros dos gigantes, ele viu mais longe porque ele subiu nos ombros dos gigantes, que são os nossos ancestrais. É a mesma situação, você vai um pouco para trás para saltar. Então, quando você me conta toda essa história, o que você está falando? Você foi lá para trás para pegar distância e dar um salto muito grande. Não porque você é melhor, não por conta de nada disso, é porque você falou, vou pegar lá essa experiência dos meus ancestrais. Imagina se você não tivesse tido um ancestral escravocrata, se você ia pensar sobre a realidade como hoje você pensa. Possivelmente você poderia, inclusive, pensar que ser escravocrata é legal. Algumas pessoas falam, meus ancestrais fizeram uma coisa horrorosa, eu fico com culpa. Como assim? Você teve a oportunidade deles fazerem para você agora aprender como não se faz? É muito maravilhoso, né? E aí, aí eu fiquei pensando, eu lendo, estudando para a nossa live, fiquei falando assim, gente, quem são os nossos gigantes? São os povos indígenas, a gente tem que ler eles, são os povos africanos, a gente tem que ler eles, são os povos europeus também. A gente está trabalhando com os europeus, a gente está com Hellinger e Jung aqui, entende? Mas quem são os nossos gigantes? Nos ombros de quem nós vamos subir? Né? Nos ombros dessas pessoas, nos ombros dessas cosmosvisões. E hoje eles, o Krenak, ele fala uma coisa, nós já passamos pelo final do mundo, quero ver se vocês vão aguentar o que está acontecendo agora. E aí, claro, quando ele fala isso, ele tem que eu super indico todo mundo seguir, que é o Selvagem Ciclo de Estudos. Aí no Instagram é @selvagem.ciclo, eu acho, que eu indico, seguir o Krenak, porque ele já está falando das ideias para adiar o final do mundo, ele já está trabalhando lá para frente. Então, a gente tem que subir em cima do Krenak para ver o aprendizado que os ancestrais teve lá em Minas Gerais, que eles foram dizimados. Entendi? Ele é um dos sobreviventes dos Krenaks, eram tamoios, eu não me lembro como é que era o outro nome deles. Eles foram dizimados, só que eles aprenderam a sobreviver e eles falam, quero ver vocês passarem agora pelo que nós passamos, porque vocês estão passando por isso. Então a gente sobe em cima deles. Né? As epidemias, mortes. A gente passando por uma desestruturação toda, então a gente passou por isso. Então, e ele já está trabalhando, falando da cosmovisão indígena, ele já está lá na frente, entende? Porque ele já passou por isso. Então, é em cima do Krenak, do Copenau, aqui você tem o livro A Queda do Céu, que você estava falando lá do Viveiro de Castros, enfim, o Gambini, que traz para a gente algumas questões. Então, a gente sobe nesses gigantes, né? A gente vai lá para o passado para a gente ver quais foram essas questões e a gente vai à frente. E o Hellinger, a contribuição que ele traz é isso mesmo que você está falando, essa própria, que você está chamando do mito do não julgamento, que eu diria que é a reconciliação, porque ele chega nessa noção da reconciliação muito mais adiante, quando ele descobre a consciência espiritual e vê que existe alguma coisa que ultrapassa todo mundo e que ela une em vez dela separar e que ela trata todo mundo de forma igual. E por que a constelação, então, é em grupo e serve a todo mundo?
Porque quando ele está lá, ele está olhando e servindo a todos igualmente, e então aquela consciência está a serviço de todo mundo, e você vê uma constelação, e aquilo que se une numa constelação e se resolve, resolve você em algum nível, reflete, vibra, é um tom, é um que te afina, é um tom que acontece na constelação, que a gente tem uma experiência e que afina a outra. Olha, o Daniel Namkai, ele é um indígena também que trabalha com música, enfim, entrou aqui, não aqui na live, mas enfim. Então, eu acho que essa questão do espírito, né, da alma brasileira, a gente tem a Dona Flor e seus dois maridos. Quem são os dois maridos da Dona Flor? É o indígena e é o europeu. Entende? É o negro e é o indígena, é o africano e é um do povo indígena. A gente tem muito disso aqui. E a gente tem uma coisa que a gente fala pouco. Mas aqui no Brasil, a gente tem a mulher no Brasil é uma questão à parte. A mulher em qualquer lugar do mundo é uma questão à parte. Mas no Brasil é uma questão à parte. Porque isso aí é uma frase minha. A colonização ela começa sobre o corpo da mulher indígena. Porque a mulher como corpo é o símbolo de tudo que nos conecta com a natureza. E a gente precisa destruir essa conexão com a natureza para a gente botar um processo civilizatório que faz você desgrudar completamente da natureza e poder comer o mundo, a revelia do que pode acontecer com todo mundo, entende? Com as pessoas, entende? Então, a mulher também ela tem uma importância. As mulheres, 74% das famílias brasileiras são gerenciadas, governadas pelas mulheres. Elas que ganham o dinheiro. Somos nós. Então, que mulher é essa? Que mulher é essa que ela serve para ser estuprada e depois o homem abandona? Que o homem vem para cá, casa com elas, que lindo, depois volta lá para a terra deles e larga as mulheres aqui. Não somos vítimas, estamos construindo esse país. As mulheres indígenas, no 7 de setembro, estavam fazendo lá as passeatas delas, se mantiveram ali, enquanto a gente estava no conforto do nosso lar, com máscaras, a gente passando por uma situação bastante difícil, elas estavam lá, entende? Enfim, me empolguei. Que bom, que Fiquei super bom. empolgada. Não tinha a melhor maneira da gente começar a encaminhar para o nosso final, né, minha querida amiga? Temos 1h15 aqui. Eu queria, já que você falou das mulheres, saudar 3 mulheres que eu consegui identificar aqui. A primeira delas é a Mona Lisa, uma grande mediadora. Está nesse lugar de ajudar as pessoas lá no Ceará, uma grande amiga, muito feliz de vê-la por aqui. A Carolina, que é colega minha de formação lá no trabalho xamânico que nós fizemos juntos, que começou antes da pandemia, terminou depois. Muito engraçado que eu descobri essa minha ancestralidade por parte de mãe indígena depois de ter feito uma formação de fogo sagrado, né? Alinhamento energético, e nada é por acaso, né? Nada é por acaso. Eu agradeço também a presença, Carol. E, por fim, eu queria muito agradecer aqui a presença da Rose. E já vou dar um spoiler. Minha próxima live, sem querer ser pretensiosa, eu comecei falando essa, dizendo quem sou eu para falar de Jung, Hellinger e a alma brasileira. Eu e a Rose, que é uma professora da rede pública e da PUC, uma teóloga, uma autora, vários livros, tem vários trabalhos com a juventude cristã militante. Nós vamos falar sobre Jesus, Hellinger e a alma brasileira. Ai, que lindo! A gente fechou essa semana fazendo as mesmas humildes pontes entre a palavra de Jesus, né? Aquele Jesus de preferência de Nazaré, né? aquele pé no chão, Hellinger, e um pouco trazendo aqui para a nossa realidade brasileira. E gostaria de dizer, Mônica, você falou aí do caldeirão alquímico, né? A minha fala final, eu te passo a palavra para terminar, mas antes disso eu queria trazer aqui uma fala que sempre foi a fala do Darcy Ribeiro. Ele dizia, o Brasil ele tem um potencial, uma raça superior, um mestiço aqui. O Gambini também fala disso, e ele fala da alquimia nesse sentido. Imagina se, quando os portugueses chegaram no Brasil, identificaram aqueles índios ali com toda uma
um conhecimento do inconsciente, uma relação com a natureza de conhecimento superior, da medicina tradicional, dos xamãs, se ele conseguisse enxergar aquele indígena na sua riqueza e na sua potencialidade e trouxesse para cá toda a capacidade e o potencial racional que os europeus têm e colocasse essa coisa dentro de um pote alquímico, imagina o que teria surgido para o planeta. Não foi isso que aconteceu. O que houve foi uma morte dessa ânsia e você calar totalmente essas mulheres que traziam esse conhecimento, né, xamânico durante 500 anos, que agora, né, começa a voltar a aparecer, mas o Gambini chama atenção para uma ressurreição desse pote alquímico. Aquilo que foi morto em 1500, aquela oportunidade que foi perdida e foi massacrada durante os primeiros anos da colonização, e quando os negros vieram através da escravidão, ela novamente não eram gente, não tinham alma, eram animais. De novo foram massacrados. Hoje, em pleno 2021, talvez, né, uma nova era que não mais seja essa era das intolerâncias, esse arquétipo, né, de um contra o outro, quem sabe uma nova raça, que o Darcy sempre falava disso. E depois dele, isso foi sufocado, mas eu quero crer e sou otimista como você, no sentido de que todo esse momento de muita intolerância só serve para mostrar a força da mulher, a força dos índios, a força da cultura negra, da cultura favelada, mas também a força do branco, a força do homem branco, a força produtiva também do homem. A gente não precisa, para valorizar a força da mulher, excluir a força do homem. O desafio nosso do não julgamento é a gente sair desse arquétipo das polaridades e tentar entender que tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o homem, tem lugar para o homem preto, tem lugar para o homem branco, tem lugar para a mulher, para o... Esse, a meu ver, é o desafio que temos pela frente. Querida, agradeço a presença Muito de todos. obrigada. Se eu não falei de alguém aí, quem eu falei, sinta-se abraçado e passo para você o tempo que você quiser utilizar para terminar. Tá, eu queria agradecer muito o convite, agradecer a presença de todos e falar só que a gente deveria não trazer, mas a gente deveria ir em direção aos povos originários, ir em direção às culturas africanas, ir em direção a eles. Uma pessoa perguntou qual a página, @selvagem, ponto ciclo, eu acho. Né? A gente deveria seguir essas mídias que falam dos povos indígenas. A gente devia ler sobre os pensadores que falam sobre o racismo estrutural e ler sobre os escritores. Qual é o nome dela? Conceição Evaristo, uma escritora negra brasileira que ela fala sobre o negro brasileiro. A gente não deveria trazer mais ninguém para cá, a gente deveria sair de onde a gente está e ir lá para a Má Consciência e confraternizar com eles com uma fogueira no meio e dançar junto. Eu fico com a poesia do Frei Zeca, que ele fala: sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá, sou Pancaruru, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá, Guatós, Tiquitano, Bororó, e muitos, e muitos, e muitos. Obrigada. Querida, é nós. É nós. É nós. Muito obrigado, querida. Vou fechar aqui, vai ficar, então, gravado. Uma delícia falar com você. Adorei. Obrigado a você por estar aqui nessa prosa. E quem sabe conseguimos, em breve, encontrar pessoalmente aí, num lugar aberto, né? Num lugar que ninguém... 5 máscaras, rolopar. Exatamente. Mônica, tudo de bom. Obrigado, Rinaldo. Obrigado. Obrigado a todos aí que estiveram com a gente. Vai estar também lá no YouTube, Rinaldo Almeida, educador.
Tchau. Beijo, querido. Tchau, gente. Obrigada por tudo.